Apocalipse. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então, o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então, irmãos, vamos estudar Apocalipse capítulo 6. No domingo passado, a gente meditou no capítulo 5 de Apocalipse. Como alguns de vocês não estavam aqui, eu vou só fazer um breve resumo de 1 minuto. O capítulo 5 de Apocalipse, ele fala de uma visão do trono de Deus, onde João vê Deus no seu trono com um livro na mão e vê o Cordeiro, que é Jesus Cristo, indo até o Pai, pegando o livro da sua mão para poder abrir os 7 selos. Isso significava o quê? Essa visão de João. Ali estava sendo a coroação de Cristo. Ali estava sendo o momento em que Jesus estava sendo entronizado no céu como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. É muito importante a gente entender o capítulo 5 para a gente poder entender o capítulo 6, que é o capítulo que a gente vai meditar hoje. Se a gente não entender o que aconteceu no 5, a gente fica um pouco boiando. Então o 5 foi isso, foi o momento, logo depois da subida de Cristo ao céu, onde ele foi ali entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos os anjos se prostraram diante do seu trono para poder adorá-lo. E ali naquele momento, ele pega o livro selado, que ninguém podia abrir, e ele vai começar a abrir os selos. Esses selos, nós vamos ver aqui que são os propósitos de Deus para os últimos dias. Os decretos, as determinações de Deus daquilo que iria acontecer e que já está acontecendo nos últimos dias. Porque nós vamos ver aqui que os selos já começaram a ser abertos. Os últimos dias, para a gente entender, os últimos dias são os dias que começam desde a ressurreição de Cristo até o dia da sua volta. Esses são os últimos dias. Tem muita gente que pensa que os últimos dias vão ser somente aqueles dias já bem perto da volta de Jesus e que a gente ainda não chegou lá. Não. Nós já estamos vivendo os tempos do fim. Nós já estamos nos últimos dias. Jesus, ele já está às portas. E esses selos desse livro selado que a gente viu no capítulo 5, esses selos já estão sendo abertos. Então a gente viu que foi uma cerimônia no capítulo 5 gloriosa a respeito do fato de Cristo poder ter autoridade para abrir esses selos. E agora no capítulo 6 a gente vai ver o que acontece cada vez que Jesus abre um desses selos. Nós vamos ver aqui o que acontece. E isso vai nos dar um entendimento do que acontece desde a ressurreição de Cristo até o dia da sua volta. Para que a gente possa entender o que está acontecendo e como nós devemos andar. Então vamos lá, capítulo 6, versículo de número 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Como a gente falou no domingo passado, esses seres viventes são anjos. Uns anjos descritos de maneira especial, que estão na presença de Deus. E eles estavam adorando junto com os 24 anciãos, que também são anjos, embora representando a igreja. Então, um desses 4 seres viventes diz como voz de trovão: vem, quando o primeiro selo é aberto. Aí o versículo 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, uma coisa interessante aqui, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, o que acontece? João tem uma visão. Isso aqui nós temos que entender, irmãos, que não é literal, certo? Não pense que isso vai acontecer literalmente, que você vai ver
um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, um cavalo preto. Não é assim, não é literalmente que o selo vai ser aberto e você vai ver o cavalo vindo do céu. Não é dessa maneira que se interpreta o livro de Apocalipse. Isso aqui é simbólico. Isso é figurado. Isso está representando algo que iria acontecer. E como a gente vai ver aqui, já aconteceu. Então, quando ele abre o primeiro selo, isso também é figurado, né? Não quer dizer que há um livro realmente com esses selos. Isso é para dar uma simbologia dos decretos de Deus para o fim. Então, quando ele abre o primeiro selo, sai esse cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Então, já esclarecendo aqui, quem é esse cavaleiro no cavalo branco? Aqui, irmãos, é Cristo vencendo através do Evangelho. Você talvez já tenha ouvido alguma explicação sobre esse texto diferente. Muitas pessoas acham que aqui é o anticristo. Por que tem muita gente que acha isso? Só para a gente poder compreender. Porque tem pessoas que acham que aquele momento da coroação de Cristo no capítulo 5, tem muita gente que acha que ali acontece depois da glorificação da igreja. Geralmente, a posição dispensacionalista e pré-tribulacionista, né, que é aquele que crê no arrebatamento antes da grande tribulação e que divide a história em dispensações, dispensação da igreja, dispensação de Israel, eles acreditam que aquele momento do capítulo 5 foi depois do arrebatamento e que aí, depois do arrebatamento, por causa do arrebatamento da igreja, o anticristo se manifesta na terra. E aqui o cavalo branco com um arco seria o anticristo. É a interpretação que a maioria das pessoas fazem. Interpretando geralmente aqueles 24 anciãos como sendo a igreja glorificada. Mas nós vemos em vários textos aqui, como a gente teve a oportunidade de meditar no domingo passado, que os 24 anciãos eles se distinguem da igreja. Eles não são uma igreja glorificada, eles são um grupo à parte. Aquela cena ali do capítulo 5 foi logo depois da ressurreição de Cristo, quando ele recebe a sua autoridade. Então, para entender esse capítulo 6, você tem que entender o 5. Porque esse cavalo branco é algo que começa a acontecer imediatamente depois da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita, ele sobe aos céus, é glorificado. Assim que ele é glorificado no céu, que ele recebe a honra, a autoridade, como ele diz lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Assim que ele recebe a autoridade, ele pega o livro para começar os decretos de Deus para os últimos dias. E a gente vê lá em Atos 2 que os últimos dias são desde a ressurreição de Cristo. Então, a primeira coisa que acontece depois da glorificação de Cristo é o cavaleiro branco. É o primeiro selo que é aberto. Branco, em Apocalipse, sempre significa santidade, pureza. Significa perfeição. Aquela perfeição de santidade. É por isso que a igreja é retratada como se vestindo de branco. Os anjos são retratados como se vestindo de branco. Jesus é retratado também no capítulo 19 como estando num cavalo branco. Mas o anticristo ele nunca é retratado pelo branco, porque o branco ele significa pureza, significa santidade. Então, quando fala do cavaleiro num cavalo branco com um arco, é Cristo, vencendo através da pregação do Evangelho. O arco ele simboliza o quê? Vencer, uma arma que é usada para atacar à distância. Por que está usando-se o arco aqui? Porque o Evangelho é algo que vai ser usado como uma arma para combater as trevas. Lembre-se que lá em Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho vai até os confins da terra, até os confins do mundo. Então o arco simboliza isso, uma arma à distância. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Coroa significa o quê? Realeza. Significa rei, significa aquele que reina. Então o que acontece? Depois que Jesus é glorificado, ele está reinando. Ele foi coroado. Ele agora, ele é
o Rei dos Reis, ele domina sobre tudo. É por isso que ele fala para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Por que sai a ordem para pregar o Evangelho, que é o cavaleiro branco? Porque Jesus recebe toda a autoridade. Eu ensinei até para vocês que quando Jesus recebe a autoridade, ao mesmo tempo ele desbanca a autoridade de Satanás. Aquele domínio que Satanás exercia sobre as pessoas vai ser quebrado agora, porque através do Evangelho, da pregação do Evangelho, as pessoas vão ser libertas. Elas vão ser livres do cativeiro de Satanás. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando o Evangelho começa a ser pregado, o que acontece? A palavra de Deus vai sendo pregada e Deus vai conquistando terreno. Ele vai salvando pessoas, ele vai libertando vidas, ele vai tirando as pessoas das garras de Satanás, libertando elas da escravidão, e o diabo vai alcançando derrota após derrota. Ele vai perdendo vida após vida. Ele vai sendo cada vez mais humilhado por causa da vitória de Cristo na cruz. Lembra que eu até expliquei que Jesus ele está sendo celebrado e adorado no capítulo 5 por causa da sua vitória. E a vitória dele marca a derrota de Satanás. Por isso que ele começa através da igreja, com a pregação do Evangelho, para destruir o reino das trevas, para amarrar o valente. Por isso que ele diz: eu vim destruir as obras do diabo, e eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então ele começa isso depois da sua glorificação, com a pregação do Evangelho. O cavaleiro branco ele simboliza isso, a vitória de Cristo através do Evangelho avançando na terra. Por isso que diz que ele saiu vencendo e para vencer. Ele não vai ser derrotado. O Evangelho nunca ele vai perder. A palavra de Deus nunca perde. Ela sempre vence. Os servos de Deus eles podem morrer, ser aprisionados, mas o Evangelho ele triunfa sempre. Como diz Paulo, a palavra de Deus nunca está aprisionada. Os servos de Deus podem até sofrer, mas o Evangelho não, ele triunfa sempre. Você olha para os países que estão em perseguição hoje, as pessoas querem destruir a igreja lá, mas a igreja está sempre avançando, o Evangelho está sempre avançando, porque o cavaleiro branco ele saiu vitorioso, ele saiu vencendo e para vencer com uma coroa. Não tem volta mais, não tem. A vitória é certa. Ele foi coroado, o Evangelho vai ser pregado, o propósito de Deus vai se cumprir, um povo vai ser salvo e Satanás só tem que aceitar isso. Então esse é o cavaleiro branco. Vamos para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo cavaleiro aqui, o cavaleiro vermelho, significa o quê? Significa a guerra. Significa quando diz que foi dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Isso é a guerra, trazendo morte, trazendo destruição. Veja, irmãos, que é uma sequência. Isso aqui não é uma coisa aleatória. A palavra de Deus diz no capítulo 12 que depois que Cristo é glorificado, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos combateram contra Satanás e expulsaram ele para a terra. Ele é lançado à terra. E aí na visão diz que ele lançado à terra, ele vem furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então Satanás ele está hoje como um cão raivoso. Ele foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo. Cristo agora vem avançando no mundo, expandindo o seu reino, salvando as pessoas através da pregação do Evangelho. E o que acontece?
imediatamente depois do primeiro cavaleiro, surge o segundo, que é o quê? Perseguição, guerra, destruição, porque o diabo, ele está furioso. A vontade dele agora é destruir, é matar, é perseguir, é levar as pessoas a se destruírem, a se afastarem de Deus, a causar guerra, a causar destruição. Isso é uma consequência da vitória de Cristo e da pregação do Evangelho. É uma retaliação do diabo. É um contra-ataque do inimigo. Sempre houve guerras no mundo, alguém pode argumentar. Mas o que está sendo dito aqui é que depois da glorificação de Cristo, quando começam os últimos dias, começam cada vez mais guerras e rumores de guerra. Vocês lembram do que Jesus disse lá em Mateus 24 a respeito do princípio das dores? Ele disse: o princípio das dores é algo que a gente já está vivendo hoje, no momento atual. Isso aqui não é algo do futuro. Geralmente as pessoas sempre querem jogar isso para o futuro. Isso aqui já está acontecendo agora. Guerras e rumores de guerra, a paz sendo tirada no mundo. Isso já está acontecendo desde quando Jesus ressuscitou. E isso está se intensificando cada vez mais. E vai piorar ainda mais. Porque a volta de Jesus é comparada à mulher com dores de parto. As dores vão se intensificando até a hora do menino nascer, que é quando Cristo volta. Então vai piorando cada vez mais até o dia da volta de Cristo. Cada vez mais a paz vai ser tirada, haverá guerras, haverá rumores de guerra, haverá destruição no mundo. Isso vai se intensificando cada vez mais, até o ponto de chegar na batalha do Armagedon, onde todos os exércitos se reúnem contra o Cordeiro de Deus, como se eles pudessem vencê-lo. Então é algo crescente na história, é algo que vai aumentando. E interessante que ele fala de que seria tirada a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Espada, sempre na Bíblia, geralmente, quase sempre, espada fala de morte. Então, depois que começa a pregação do Evangelho, começa o quê? Morte. O que isso está querendo dizer também? Perseguição, morte contra a igreja. É tanto que depois que a igreja começa, ao mesmo tempo começa uma perseguição contra o povo de Deus como nunca houve na história. Os discípulos na igreja primitiva foram perseguidos duramente pelo Império Romano. Foi uma perseguição cruel, uma perseguição dura. Muitos cristãos foram mortos em consequência do primeiro selo ter sido aberto, que é a pregação do Evangelho ter começado. Começa imediatamente a perseguição, a morte, a guerra contra a igreja. Satanás furioso combatendo contra o povo de Deus. A espada é a espada do cavaleiro vermelho, e uma grande espada, ou seja, muita perseguição, muita morte, muito sangue já foi derramado de cristãos. E ainda vai ser derramado mais, porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados de todos por causa do seu nome. Foi o que Jesus falou. É o que está profetizado para os últimos dias. Não está profetizado dias de paz, dias de bonança, onde tudo vai muito bem. Não. Está profetizado na palavra de Deus guerra, morte, destruição, perseguição. Nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Eu seria um falso profeta se eu chegasse para vocês e dissesse: irmãos, fiquem tranquilos. A igreja vai viver na terra aqui tempos de grande fartura e bonança, onde ninguém vai ser perseguido e nada de mal vai acontecer. Não vai ser assim. Os últimos dias têm sido e ainda vão ser dias muito difíceis. Vamos lá para o terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi
uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Quando o terceiro selo é aberto, vem o terceiro cavaleiro, num cavalo preto, com uma balança na mão. Por que ele vem com uma balança na mão? E aqui fala também de alimentação. Esse cavaleiro, ele representa a fome, representa a escassez, a crise econômica, a carestia. Quando ele fala assim, ele estava dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário, irmãos. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador. Trazendo para os dias de hoje, é como se fosse uns 100 reais, uma diária de uma pessoa. Era 1 denário, era um salário de um dia. Então, uma medida de trigo é uma pequena porção de trigo. É muito pouco. Imagine você pagar 100 reais por uma porção de trigo. Por uma pequena porção. Como ele diz aqui, 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada era considerado um cereal inferior. Por 1 denário também. Era muito pouco sendo vendido por muito. Ou seja, você vai ter que gastar muito dinheiro para conseguir comprar aquilo que você precisa. Numa época de fome, época de escassez, época de crise econômica. É isso que está dizendo aqui. Quando fala assim, não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho são geralmente associados à comida de pessoas com melhores condições. O azeite e o vinho. Quando fala não danifiques o azeite e o vinho, está querendo dizer que ainda iria existir, nos últimos dias, pessoas de classe alta. Só que essas pessoas, elas são poucas na sociedade. É um momento de opressão, de crise. Quando diz para não danificar o azeite e o vinho, está querendo dizer em outras palavras o quê? Vocês não podem entrar numa revolução, numa revolta, de querer se revoltar contra aqueles que têm o poder, fazer guerra, querer tomar à força os bens deles, querer ter o que eles têm, à fina força, forçando. É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui, porque é um tempo de crise onde as pessoas são tentadas a querer roubar, a querer tirar daqueles que têm, a querer fazer justiça própria, a querer resolver o problema com as próprias mãos. E a época, desde a época de Jesus, é uma época onde isso tem acontecido muitas vezes durante a história, escassez, fome, crise, e isso ainda vai acontecer muito mais. Nós atualmente estamos vivendo um momento de crise. Se você for olhar os dados sobre a fome no mundo, quantas pessoas que não passam fome, que passam fome no mundo hoje, são milhares, são milhões de pessoas. E não é por falta de alimento, é por opressão, por injustiça social dos ricos contra os pobres. Isso acontece hoje. Foi profetizado também lá no Sermão do Monte por Jesus, quando ele disse que haveria fome no princípio das dores. Então a fome é uma realidade dos últimos dias, a injustiça social. Isso tem acontecido no mundo muito, e isso também é consequência da guerra, é consequência da perseguição, porque a guerra, a morte, a perseguição também traz fome, também traz opressão econômica contra as pessoas. A igreja primitiva, ela sabia o que era isso. Quando alguém se convertia, na época da igreja primitiva, e em alguns países hoje também é assim, as pessoas perdiam seus empregos, as pessoas não podiam muitas vezes comprar, nem negociar nada, porque elas eram rejeitadas na sociedade. Muitas vezes eram tomados os seus bens, tomadas as suas casas, elas eram lançadas fora da sua comunidade para viverem como mendigos, passando fome, pelo simples fato de serem cristãos. E isso ainda acontece em muitos países hoje. E é provável que isso ainda aconteça mais ainda, principalmente na época do anticristo, quando a igreja estiver sendo perseguida. Isso vai acontecer muito. A igreja vai sofrer escassez econômica. Porque aquele que não colocar
a marca da besta, aquele que não for adorador da imagem da besta, aquele que se revoltar contra o sistema, ele vai ser impedido de comercializar, ele vai ser rejeitado na sociedade. Igreja como essa aqui, onde você pode vir livremente para cultuar a Deus, não vai existir provavelmente. As pessoas vão adorar escondidas, vão ser perseguidas, vão ser duramente mortas, vão passar dificuldades financeiras. É isso que vai acontecer até a volta de Cristo. E já acontece na Terra hoje. O que vai havendo é uma intensificação à medida que o tempo passa. Vamos lá para o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. O inferno aqui é a palavra Hades, que significa também sepultura, né? Ou seja, a morte e a consequência é a sepultura, o estado de morte. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Então, esse cavaleiro aqui, Morte, ele tem alguns elementos dos cavaleiros anteriores. Como diz aqui, a questão de matar a espada, matar também pela fome, são dois elementos que a gente já viu dos dois cavaleiros anteriores. A questão da morte pela espada, a questão da fome. Só que ele vai um pouco mais além. Ele diz, com a mortandade e por meio das feras da terra. Mais dois tipos de morte aqui. Mortandade significa praga, doenças. Geralmente se associa a isso. Também foi profetizado, está lá no livro de Lucas, que no princípio das dores, que são nos últimos dias, e se você quiser verificar lá no livro de Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, fala que os últimos dias já são os dias que a gente está vivendo hoje, desde a ressurreição de Cristo. Então, nessa época do princípio das dores, foi profetizado também doenças. Lá em Lucas, no sermão de Cristo escatológico, fala sobre isso, sobre fome, sobre guerra, sobre doenças na terra. E nós temos visto doenças como nunca, cada vez mais se multiplicando. Não importa o quanto a ciência avance, tem havido doenças na terra, cada vez mais pessoas morrem com todo tipo de doenças, de praga, de mortandade, de todo tipo. Tem assolado a humanidade e ainda vai assolar mais. Isso é consequência do quarto cavaleiro, quando o quarto selo é aberto e vem o quarto cavaleiro. E por meio das feras da terra. Geralmente quando se fala de feras da terra, se está falando de demônios. Por quê? Porque os demônios eles têm agido no mundo de maneira grande, desde quando Jesus ressuscitou. Como eu falei para vocês, o diabo ele é lançado na terra furioso. E ele é lançado e ele persegue a igreja. E ele cada vez mais investe contra as pessoas. Então o diabo com os seus demônios tem agido de maneira cruel contra o mundo. O diabo tem destruído, tem matado, tem feito as pessoas cada vez mais de escravos, tem destruído as vidas das pessoas, tem levado elas para longe de Deus. Esse cavaleiro da morte está relacionado a isso também. Veja o tamanho da perdição que há no mundo hoje. Veja quantas pessoas escravas de Satanás hoje. Veja a destruição que o diabo está causando no meio da família, da sociedade, na política, na economia, na escola, em todas as áreas. É porque não dá tempo eu detalhar aqui. Mas se você parar, exercer um pouco o seu discernimento espiritual, você vai ver o quanto que o diabo está agindo para destruir as pessoas no mundo, para levar as pessoas para longe de Deus. Isso é o cavaleiro da morte, é o diabo trazendo morte. Enquanto Jesus traz a vida, o diabo traz morte, traz destruição, traz escravidão. Então isso tem acontecido no mundo e isso vai acontecer mais ainda. Vai se intensificar mais ainda. Vamos lá para o quinto selo. No quinto selo,
o foco vai mudar um pouco. Vai sair aqui da questão dos juízos de Deus sobre a terra, daquilo que Deus permitiu acontecer na terra nos últimos dias, né? E que é um juízo de Deus. Vai mudar um pouco o foco. Vamos ver aqui no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que interessante, quando é aberto o quinto selo, João tem uma visão. Que visão é essa? Ele tem uma visão do céu, onde estão os mortos, os mártires, aqueles que morreram, como diz aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Aquelas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas por causa do segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, mortos por causa da espada. Eles estavam debaixo do altar, ou seja, eles estavam ali perto de Deus, na presença de Deus, e eles estavam falando com Deus. Isso aqui também é uma prova de que os mortos, eles estão conscientes. Ninguém, quando morre, vai para o chamado sono da alma e fica lá dormindo, sem ter consciência de nada, do que está acontecendo, para só acordar no dia da ressurreição. Não. A pessoa, quando morre, ela vai para um estado de consciência, ou no céu, no paraíso, ou no Hades, em tormento, mas ela fica consciente. E esses mortos aqui eram os mártires, eles estavam no paraíso, no céu, na presença de Deus, e estavam muito conscientes e falando com Deus. E o que eles estavam falando com Deus? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam falando de como eles foram mortos por causa das pessoas que não são de Deus, que habitam sobre a terra. E eles estavam clamando pela justiça de Deus, pela vingança de Deus, não deles. Não entenda isso aqui como sendo um desejo de vingança pessoal. A Bíblia condena isso. Eles estavam clamando para Deus fazer justiça. Deus, ele é o vingador de todas as coisas. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 12, se não me engano. Que Deus é quem nos vinga daqueles que nos fazem mal. Então eles estavam clamando por essa justiça de Deus, para que Deus julgasse todas as coisas, para que Deus vingasse o sangue deles. Para que eles queriam isso? Por que eles queriam isso? Porque eles queriam logo entrar no estado eterno, desfrutar do novo corpo glorificado, na presença de Deus, na presença do Cordeiro, totalmente restaurados, onde eles iam estar num estado espiritual superior a esse, num estado melhor ainda, onde eles estariam com corpos glorificados, vendo a Cristo face a face, vendo como Ele é realmente, e sem mais nenhum tipo de limitação, porque aqui, embora eles estivessem no céu, ainda não é o estado eterno, ainda não é o estado definitivo das coisas. Então eles almejavam ainda por algo mais. Eles almejavam pelo estado ainda melhor do que esse onde eles estavam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Veja mais uma vez a questão do branco. O branco, assim como é com o cavaleiro branco, sempre é associado à pureza, à santidade. Então foi dada a eles uma vestidura branca. Por quê? Porque eles eram santos. Santos não no sentido de perfeição, mas santos porque foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eram salvos e já estavam totalmente garantidos porque já estavam no céu. Não tinha mais perigo nenhum deles perderem a sua salvação, apostatarem da fé, virem a desviar-se. Eles já estavam garantidos. Então é dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Repousar aqui não no sentido de dormir, de ficar inconsciente, mas de ficar descansando, aguardando o dia do juízo de Deus. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos
como igualmente eles foram. Então Deus estava dizendo em outras palavras, olha, fiquem tranquilos. Vocês, foi dada vestiduras brancas para eles, como que dizendo, vocês já estão bem, vocês estão garantidos, vocês estão na minha presença, e eu vou julgar a causa de vocês. Mas é necessário ainda acontecer uma coisa, é preciso se completar o número dos conservos, dos seus conservos, daqueles irmãos que ainda vão morrer. Então o que ele está dizendo? Ainda vai morrer mais pessoas, ainda vai haver mais mártires, mais sangue ainda vai ser derramado, mais pessoas ainda vão morrer. E é interessante que Deus, ele sabe quantas pessoas ainda vão morrer. No dia que morreu o último mártir, se completar o número daqueles que vão morrer por causa do Evangelho, vai ser o dia que Jesus vai voltar, é quando Deus vai julgar a causa da sua igreja. Então Deus está dizendo, aguardem, esperem. Vai chegar o dia que eu vou fazer justiça, não é agora, mas vai chegar o dia. Mas por enquanto, muito sangue vai ser derramado ainda, por causa daqueles que não temem o meu nome, daqueles que são maus, que perseguem o meu povo. É isso que Deus está dizendo. E nós vamos ver isso, irmãos, infelizmente. Nós vamos ver ainda muito sangue da igreja sendo derramado. Sangue da igreja está sendo derramado agora e ainda vai ser muito. Na época do anticristo ainda vai ser mais ainda. Isso vai ser uma realidade que vai acontecer no mundo. Infelizmente. Mas nós temos uma consolação. O dia da justiça de Deus vai chegar. O dia da justiça de Deus vai chegar. Então vamos ver o sexto selo. E aí a gente vai finalizar nele. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Isso aqui é uma das partes mais interessantes. E sobreveio grande terremoto. Antes de eu falar desse sexto selo, deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Muita gente não entende o livro de Apocalipse. Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas leem o livro de Apocalipse como se fosse uma sequência cronológica. Como se fosse uma sequência de acontecimentos, uma coisa atrás da outra. Começando do capítulo 4, onde começa a narrar as coisas do fim, até o capítulo 22, as pessoas pensam que é uma sequência de fatos. E nós vamos ver aqui nesse momento, quando se abre o sexto selo, esse momento aqui já vai ser o momento logo anterior, imediato, logo um pouco antes da volta de Cristo. Já é um momento bem perto de Cristo voltar. Logo depois da abertura do sexto selo, quando é aberto o sétimo selo, é quando Jesus Cristo volta. Depois eu vou ler para vocês. Mas esse sexto selo já é o fim. O fim já chegou aqui. E é interessante que nós estamos no capítulo 6 ainda de Apocalipse. Aí alguém pode ficar se perguntando, então irmão, eu não estou entendendo. Então o resto do livro é o quê? Se já vai acabar tudo agora, se a vinda de Cristo já é agora no sexto selo. O restante do livro do Apocalipse é a mesma história sendo repetida. Esse livro ele é contado em ciclos. Ciclo, ele vai e volta. Ele conta a história uma vez, depois ele conta de novo, depois ele conta de novo. Ele conta a mesma história 7 vezes. Que história, irmão? A história dos últimos dias. Desde a ressurreição de Cristo até a sua vinda. Essa história vai ser contada 7 vezes no livro de Apocalipse. Se você não entender isso, você não entende o livro de Apocalipse. Você lê e você fica doido, porque você olha aqui o sexto selo, o fim chegando, e aí você fica impressionado, como é que pode? O fim está chegando agora, ainda tem do capítulo 7 até o 22. É porque essa mesma história vai ser contada 7 vezes. E aí o que acontece? Ela não é contada de maneira igual. Tem horas que se acrescentam novos fatos e alguns outros fatos que foram contados antes são omitidos. E cada vez mais vai se acrescentando novidades na história.
como se fosse assim, olha, eu vou te contar a história agora, eu vou te contar um pedaço. Algumas coisas. Quando eu te contar de novo, eu vou mostrar mais algumas outras coisas que vão acontecer. E você vai juntando com as outras que eu já contei. Quando eu contar da terceira vez, eu vou acrescentar mais outras. E vou deixar de contar outras que eu já disse. E aí você vai somando, e você vai montando como um quebra-cabeça, e no final você entende a história completa. Então é assim que a gente lê o livro de Apocalipse. Então, quando é aberto o sexto selo, o que acontece? Sobreveio grande terremoto. Se você continuar lendo o livro de Apocalipse, eu aconselho vocês a lerem, vocês vão ver que é retratado pelo menos umas 3 vezes a respeito desse grande terremoto. Esse grande terremoto é um grande tremor de terra que vai acontecer na vinda de Cristo. Um pouco antes da vinda de Cristo, pouco antes de Jesus se manifestar na terra, vai haver esse grande terremoto. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Lá no capítulo 16, eu vou ler aqui o versículo 18, que diz assim, ó, e sobre quando tem o 7º flagelo, e o 7º anjo solta a 7ª taça, né? Aí diz, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi um terremoto forte e grande. No versículo 20 diz, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Se você vê lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler aqui para vocês, não precisa nem vocês abrirem, abre se quiser. No capítulo 12, diz assim, ó, falando do fim, versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o que é isso aqui? No final de tudo, quando Jesus volta, a terra vai ser sacudida, abalada de tal maneira para ser removido as coisas que existem, para que seja feito novos céus e nova terra. Isso também está muito relacionado com o 3º capítulo de 2 Pedro, que fala que quando Jesus voltar, ele vai vir e os céus serão desfeitos, os elementos se desfarão abrasados, tudo vai ser desfeito com fogo para poder ser refeito, para poder fazer novos céus e nova terra. Então esse grande terremoto está relacionado a isso. Lembra que lá na profecia a respeito do Messias, tem uma profecia que, se não me engano, João Batista que fala no início dos evangelhos, dizendo assim, que quando o Messias viesse, todo vale será aplanado e todo monte será desfeito, mais ou menos assim que fala, querendo dizer que ia se desfazer tudo. Muita gente pensava que isso ia se cumprir na primeira vinda de Cristo, mas isso se cumpre na segunda vinda de Cristo. Outra coisa interessante, irmãos, toda vez que você vê falando da vinda de Jesus, a vinda de Jesus é colocada no final de tudo. No final da grande tribulação e logo depois da vinda de Cristo, traz destruição sobre a terra. Acaba tudo no dia da vinda de Cristo. E o arrebatamento da igreja, ele é sempre relacionado à vinda da igreja e à vinda de Jesus. O momento que Jesus volta é o momento que a igreja é arrebatada, no final da existência terrena. Não há um intervalo de 7 anos na Bíblia, onde a igreja é arrebatada, depois de 7 anos Jesus volta de novo para acabar com tudo. Não existe essa doutrina na Bíblia. O arrebatamento ele é sempre associado à vinda de Cristo. Eu vou já ler uns textos para vocês que vai mostrar isso também. Então esse grande terremoto acontece no final de tudo. E diz mais, ó, o sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda
como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Está vendo? A mesma linguagem de Hebreus que eu li para vocês, quando ia se abalar tudo. E a mesma linguagem lá do capítulo 16, ou seja, capítulo 16 retratando a mesma coisa. Então veja que interessante. É retratado aqui o sol se tornando negro como um saco de crina, ou seja, antes de Jesus voltar, vai haver trevas sobre a terra. O sol vai ficar preto, ninguém vai ter mais luz aqui na terra. A lua vai se tornar como sangue. Já tem gente falando das luas de sangue que supostamente estão aparecendo aí, né? Mas quando fala da lua de sangue na Bíblia, esse é um sinal que vai acontecer no final de tudo, imediatamente antes da volta de Cristo. É quando acontece essa lua de sangue. Então isso é algo que está reservado para o fim. As estrelas do céu caindo, o céu se recolhendo como um pergaminho. O que quer dizer isso, essa linguagem aqui das estrelas do céu caindo? Esse céu, como a gente vê, vai ser desfeito tudo isso. Ele vai se recolher como um pergaminho, ou seja, o céu vai ser desfeito. É a mesma linguagem lá de 2 Pedro, que diz que quando Jesus vem, os céus e a terra serão destruídos com fogo. Vai ser recolhido, ou seja, vai ser desfeito tudo. Por que vai acontecer isso? Porque vai ser preciso ser feito novos céus e nova terra. Para ser feito novos céus e nova terra, vai ter que ser destruído o velho, o que é antigo. Agora veja que coisa interessante. Alguém pode se perguntar, irmão, como é que eu sei em que momento é que acontece isso aqui? O sol se tornando negro, a lua de sangue, as estrelas caindo. Que momento é esse da história? Como é que eu sei? Eu vou ler aqui para vocês Mateus 24. Depois, se quiserem, vocês vão conferir. E aí vocês vão ver o próprio Jesus falando sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 29. Depois de ter falado da grande tribulação, do versículo 15 ao 28, aí Jesus no versículo 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, no final da grande tribulação, no final de tudo, ou diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, aqui é Jesus falando, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vocês estão vendo a mesma linguagem lá de Apocalipse. Isso aqui é o fim já sendo retratado no capítulo 6 de Apocalipse. Aí, olha o que diz no versículo 30 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, depois desses sinais, logo depois, aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, alguém vai ver algum sinal, tipo assim, alguma luz se abrindo, alguma glória de Deus aparecendo, alguma coisa no céu. É o sinal do Filho do Homem. E aí o que é que diz? Todos os povos da terra se lamentarão. A gente vai já ver isso aqui lá em Apocalipse também. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu. Jesus, quando está retratando a sua vinda, ele retrata a sua vinda no final da grande tribulação. O momento que ele vem com as nuvens no céu, no final de tudo. E aí ele vem com poder e muita glória. E aí veja em que momento é o arrebatamento da igreja. Versículo 31 lá de Mateus. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então em que momento é que a igreja sobe para se encontrar com Cristo nos ares? É um pouco antes de Jesus destruir tudo. Porque antes de destruir tudo, porque ele vem para destruir tudo, para acabar com tudo, para derramar juízo sobre a terra. Antes de destruir tudo, ele leva o seu povo. Porque senão a igreja ia ser destruída, junto com os ímpios aqui e com a criação de Deus.
Então os anjos que vêm junto com Cristo, eles recolhem os escolhidos de todos os cantos da terra, de toda extremidade. A igreja é arrebatada nessa hora. E aí Jesus vem para exercer juízo na terra. E veja que é a mesma coisa lá do capítulo 6, a mesma linguagem, os mesmos sinais. Aí veja o que diz no versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja só, aqui está falando de todas as pessoas do mundo, de toda classe. Na hora que eles veem essas coisas acontecendo, eles, juntando isso com o texto lá de Mateus 24, o que acontece? Eles veem o sinal do Filho do Homem. Eles percebem que era verdade o que a igreja pregava. Eles percebem que realmente Jesus iria voltar. Eles veem o sinal do Filho do Homem. Lembra que lá em Mateus Jesus disse que toda a terra se lamentaria. Todos os povos. Porque o que vai acontecer nesse dia? Jesus não vem para salvar, irmãos, nesse dia aqui. Ele vem arrebatar a sua igreja. Na hora que ele aparece, a igreja é arrebatada e ele vem para exercer juízo na terra. Ele não vem para dar uma nova oportunidade para as pessoas. Para dizer assim, olha, eu estou aqui de novo, vocês me querem ainda na vida de vocês? Eu vou ter espaço ainda? Não. Ele vem para julgar. Esse dia, como está dizendo aqui, é o dia da ira do Cordeiro. É o dia da ira de Deus. É o dia que Deus vem derramar juízo. Não é mais dia de salvação. O dia da segunda vinda é dia de juízo. É por isso que todos os povos da terra vão ficar se lamentando profundamente. Em outras palavras, eles vão ficar dizendo o quê? O que vai ser de mim agora? O que vai ser da minha vida? Eu estou perdido. Cristo está voltando. Cristo levou a sua igreja. O que vai ser da minha vida agora? O que vai sobrar para mim? Por isso que eles ficaram desesperados e diz que eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos, dizendo para os montes: caí sobre nós, nos escondam da face dele. Veja só, eles estavam desesperados. Eles estavam loucos, desesperados. Isso é uma cena, irmãos, de desespero, de lamento. Imagine uma pessoa o mais desesperada possível, sabendo que vai morrer, que vai sofrer um juízo horrível. Era isso que estava acontecendo nessa hora aqui. E eles sabiam que era o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Eles sabiam que tinha chegado esse dia, porque eles viram o sinal do Filho do Homem chegando. Mas não havia mais tempo para eles se arrependerem. Por isso que eles começam a lamentar e a se desesperar, porque sabiam que ia vir juízo. E é interessante que no versículo 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem é que vai permanecer firme agora? Chegou o grande dia da ira deles. Então, o dia da ira. O dia da ira tem gente que interpreta como sendo a grande tribulação. Não, o dia da ira é o dia da volta de Cristo. É o dia, esse dia ele sempre é chamado na Bíblia, quando você estiver estudando a Bíblia, você vai ver, ele é chamado de dia do Senhor, dia de Deus, dia da vinda de Cristo, dia da sua vinda, dia da ira de Deus e do Cordeiro. É o dia da vinda de Cristo, ou seja, é o dia D, é o dia marcado na história em que Cristo volta para arrebatar a sua igreja e para destruir os ímpios. Vai ser um dia de ira para essas pessoas. Nesse momento aqui não é relatado ainda, com detalhes, a igreja glorificada. Melhor dizendo, vai ser relatado no capítulo 7. Se você quiser ler o capítulo 7 depois, que é depois do sexto selo aqui, relata a igreja glorificada no céu. Aí sim, depois disso aqui, você vê a igreja glorificada no céu. Porque nesse momento aqui tem o arrebatamento. E aí no capítulo 7 nós temos a visão dos 144 mil,
que não são os 144 mil testemunhos de Jeová que vão ser salvos. Isso aqui é a igreja. 144 mil é a igreja. É a mesma visão dos glorificados, pessoas que vieram de toda tribo, língua e nação. Se der outro dia, a gente estuda o capítulo 7, a gente vai entender isso. Então esse aqui é o dia da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro, onde tudo vai ser destruído. Irmãos, depois que Jesus volta nesse dia aqui, acontece o que está lá em 2 Pedro capítulo 3, se vocês quiserem ler depois. Vai ser destruído tudo, tudo. E vai ser feito naquela hora ali novos céus e nova terra. Não vai ter gente para entrar num milênio literal de 1000 anos. Se vocês creem assim, eu respeito, mas o que eu entendo que a Bíblia mostra, não vai haver um milênio de 1000 anos. Depois que Jesus volta, acaba tudo. Não vai sobrar ninguém. Você vê isso lá em Apocalipse 19 também, é destruído todo mundo. Todo mundo morre, a criação toda é destruída. A igreja é glorificada, é feito novos céus e nova terra. E aí depois vai ter as bodas do Cordeiro, o julgamento e o estado eterno. Não existe um milênio literal de 1000 anos. O milênio é uma linguagem figurada para o período entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. Qualquer dia a gente estuda melhor sobre isso. Vamos por partes, né? Então depois disso aqui, destrói-se tudo. E aí lá no capítulo 8, para a gente finalizar, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aí no versículo 2 ele começa uma nova contagem da história. Ele vai contar de novo a história de outra maneira. No capítulo 8, versículo 2. Quando diz que quando abre o 7º selo e houve silêncio no céu por cerca de meia hora, isso aqui está provavelmente se referindo a quê? A reverência que houve no céu. Reverência aqui ao momento em que o 7º selo é aberto, significa o quê? Jesus vai voltar agora. É quando ele se levanta do seu trono para poder vir com os seus anjos. O silêncio aqui é um sentido de reverência, respeito ao que vai acontecer agora no mundo. É o dia da volta dele, é o dia em que ele vem para arrebatar a sua igreja e para derramar o seu juízo sobre a terra. Então, irmãos, está aí os 7 selos. Se Deus permitir, quando for outro domingo, a gente vai estudar sobre as 7 trombetas, sobre as 7 taças, e nós vamos entender outros aspectos da vinda de Cristo também. E vamos estudar os capítulos de Apocalipse, vai dar para a gente entender muita coisa. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.